Veja a lista de militares que devem ser denunciados. Capitão Reformado Jair Bolsonaro. General da Reserva Braga Neto. General da Reserva Augusto Heleno. General da Reserva Mário Fernandes. General da Reserva Estevão Teófilo. General Nilton Diniz Rodrigues. General da Reserva Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Almirante da Reserva Almir Garnier Santos. Tenente Coronel Mauro Cid. Coronel da Reserva Marcelo Costa Câmara. Tenente Coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Coronel da Reserva Laércio Virgílio. Capitão Reformado Ailton Gonçalves Moraes Barros. Coronel Cleverson Ney Magalhães. Coronel Fabrício Moreira de Bastos. Subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues. Major da Reserva Ângelo Martins de Nicole. Coronel Bernardo Romão Correa Neto. Coronel Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. Coronel Anderson Lima de Moura. Coronel da Reserva Carlos Giovanni de Levati Pasini. Tenente Coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Tenente Coronel Hélio Ferreira Lima. Tenente Coronel Guilherme Marques Almeida. Major Rafael Martins de Oliveira. Tenente Coronel Rodrigo Bezerra Azevedo. Tenente Aparecido Andrade Portela. Imaginem só, 27 militares de alta patente, incluindo generais e ex-ministros, investigados por planejar um golpe de Estado em pleno século XXI. É como se estivéssemos vivendo um episódio de House of Cards, mas isso aconteceu aqui mesmo, no Brasil. E o mais impressionante é que tudo isso acontecia enquanto a maioria das pessoas seguia sua vida normalmente, sem fazer ideia do que se passava nos bastidores do poder. Exatamente! E olha só que as investigações revelaram um plano extremamente sofisticado. Segundo a Polícia Federal, eles chegaram a criar um documento de 23 páginas detalhando como seria a tomada do poder. Nossa! E você sabia que eles usavam até mesmo códigos e nomes falsos nas comunicações? Era um verdadeiro esquema de conspiração. Sim, e veja só que interessante. Eles se reuniam em diferentes locais, incluindo instalações militares oficiais. As investigações mostram que foram pelo menos 12 reuniões documentadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. E como eles justificavam essas ações entre si? Qual era o argumento usado? Bem, eles se apoiavam em uma interpretação completamente distorcida do artigo 142 da Constituição. Chegaram a criar um documento jurídico falso de mais de 80 páginas para tentar legitimar suas ações. É realmente perturbador pensar que pessoas que juraram defender a Constituição estavam planejando subvertê-la dessa forma. E tem mais. Alguns dos investigados ocupavam cargos estratégicos que lhes davam acesso a informações sensíveis. Um deles, inclusive, tinha acesso direto ao sistema de inteligência militar. Isso me faz pensar em quanto dinheiro público foi desperdiçado nessas articulações. Pois é, as investigações apontam que foram utilizados recursos públicos significativos. Estima-se que só em viagens e reuniões, o valor ultrapasse os R$100 mil em gastos públicos. E agora, quais são as possíveis consequências para esses militares? As acusações são extremamente graves. Eles podem pegar até 23 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mais 8 anos por associação criminosa, e ainda perder suas patentes e pensões militares, que em alguns casos chegam a R$30 mil mensais. Parece que esse caso vai entrar para a história como um grande alerta sobre a importância de proteger nossas instituições democráticas. Com certeza. E o mais interessante é que essa investigação só foi possível graças à colaboração entre diferentes órgãos. A PF teve acesso a mais de 5 mil mensagens trocadas entre os investigados. E como isso afeta a credibilidade das Forças Armadas como instituição? Olha, é uma questão delicada. As próprias Forças Armadas já afastaram 80% dos militares envolvidos de suas funções originais e abriram procedimentos administrativos internos. Então, podemos dizer que as instituições estão funcionando como deveriam? Exatamente. E isso é fundamental para a nossa democracia. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público têm trabalhado em conjunto para investigar e responsabilizar os envolvidos. E que lições podemos tirar desse episódio para o futuro? Bem, a principal lição é que a democracia precisa ser defendida todos os dias. Precisamos fortalecer nossas instituições e manter a vigilância constante. E como podemos fazer isso na prática? Através da educação política, do fortalecimento das instituições democráticas e da transparência. É fundamental que a sociedade civil permaneça atenta e participativa.
Parece que estamos vivendo um momento histórico crucial para a nossa democracia. Sem dúvida. E que esse episódio sirva como um alerta para as futuras gerações sobre a importância de preservar e fortalecer nossas instituições democráticas. Porque, no final das contas, a democracia é nossa maior proteção contra qualquer tipo de autoritarismo. O golpe dos militares. Uma análise da crise política no Brasil do século XXI. A história política do Brasil é marcada por um rico entrelaçamento de eventos que moldaram a identidade da nação. No entanto, nos últimos meses, um novo capítulo surgiu, revelando que 27 militares de alta patente, incluindo generais e ex-ministros, estão sob investigação por supostamente planejar um golpe de Estado. Essa situação não é apenas alarmante, mas também ressoa como um enredo de ficção, reminiscentes de séries como House of Cards. O que está em jogo neste cenário? O que significa para a democracia brasileira quando figuras tão proeminentes são implicadas em tais conspirações? Neste artigo, vamos explorar a complexidade desse momento crítico na história do Brasil, examinando suas implicações e repercussões. O que começou como rumores nas redes sociais rapidamente se transformou em uma investigação formal, atraindo a atenção da mídia e do público. A gravidade da situação não pode ser subestimada. Estamos diante de uma tentativa de desestabilização das estruturas democráticas estabelecidas. Essa conspiração, que parece mais um roteiro de série de televisão do que um evento real, traz à tona questões profundas sobre a lealdade e a moralidade dentro das Forças Armadas. É importante ressaltar que o Brasil já passou por períodos sombrios em sua história, especialmente durante a ditadura militar de 1964 a 1985. A repetição de tais eventos, mesmo em um novo milênio, é um sinal preocupante de que as lições do passado podem não ter sido completamente aprendidas. A presença de generais e ex-ministros entre os investigados lança uma sombra ainda mais densa sobre a confiança pública nas instituições, o que leva homens e mulheres que uma vez serviram como guardiões da nação a se voltarem contra a própria democracia que juraram proteger. Essa questão não só desafia nossas percepções sobre o papel dos militares na política, mas também levanta um debate sobre a natureza da lealdade e da ética em tempos de crise. As investigações não são apenas sobre pessoas, mas sobre um sistema que possibilita que estas figuras atuem de forma autônoma em detrimento da coletividade. A sociedade brasileira, já cansada de crises políticas e escândalos, não ficou calada diante das revelações. A mídia, desempenhando um papel crucial, tem sido um farol de informações, mas também um campo de batalha de narrativas. Enquanto alguns veículos de comunicação clamam pela transparência e pela investigação rigorosa, outros tentam desviar a atenção para questões periféricas, alimentando a polarização. É fundamental que, neste momento, a população mantenha o foco na gravidade da situação e exija responsabilidade. A opinião pública tem se mostrado dividida. De um lado, há aqueles que acreditam que a investigação é uma farsa, uma tentativa de deslegitimar as Forças Armadas e seus integrantes. Por outro, muitos veem a ação como necessária para a preservação da democracia. As redes sociais, como um termômetro da sociedade, refletem essa divisão, criando um ambiente tenso onde a desinformação pode proliferar. É neste cenário que a educação e a conscientização se tornam ferramentas essenciais para que a população compreenda a importância de proteger a democracia contra qualquer ameaça, seja ela interna ou externa. À medida que a investigação avança, o futuro da democracia brasileira permanece incerto. O país enfrenta uma encruzilhada onde a história pode se repetir ou, ao contrário, onde novas narrativas podem emergir. A confiança nas instituições é fundamental para a estabilidade política, e a forma como este caso é tratado poderá influenciar a percepção pública sobre a integridade das Forças Armadas e do governo. O desafio será garantir que os responsáveis sejam levados à justiça e que a transparência prevaleça em um momento tão delicado. Além disso, é essencial que a sociedade civil, os órgãos de governo e as Forças Armadas se unam em defesa da democracia. A história nos ensina que os períodos de crise também podem ser oportunidades para a renovação e fortalecimento das instituições. A mobilização popular, a educação política e o engajamento cívico são fundamentais para que o Brasil não apenas supere essa crise, mas saia dela mais forte e coeso. Somente assim a sociedade poderá garantir que o país não retorne a um passado obscuro, mas ao invés disso,
Construa um futuro onde a democracia seja prioritária e respeitada. Estar ciente do que está em jogo é o primeiro passo para a ação. A situação atual exige não apenas vigilância, mas também um compromisso renovado com os valores democráticos. O Brasil, um país rico em diversidade e potencial, não pode permitir que interesses individuais ou de grupos específicos coloquem em risco o bem-estar coletivo. Este é o momento para que todos os cidadãos se unam em defesa de uma democracia que, embora desafiada, continua a ser um pilar essencial da vida brasileira. Portanto, é fundamental que estejamos atentos, informados e prontos para agir. A história está sendo escrita agora, e cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro que honre os sacrifícios do passado e garanta um amanhã promissor para as futuras gerações. Consequências jurídicas para os envolvidos na conspiração militar no Brasil. O cenário atual no Brasil, onde 27 militares de alta patente, incluindo generais e ex-ministros, estão sendo investigados por um suposto plano de golpe de Estado, levanta uma série de questões jurídicas que merecem uma análise aprofundada. As consequências legais que podem recair sobre os envolvidos são complexas e multifacetadas, refletindo tanto o estado das leis brasileiras quanto as particularidades da situação em questão. Neste artigo, exploraremos as possíveis implicações jurídicas para esses indivíduos, bem como as repercussões para as instituições que representam. A primeira linha de análise deve se concentrar nas potenciais responsabilidades penais que poderiam ser atribuídas aos militares investigados. O Brasil possui um arcabouço legal que tipifica crimes como a tentativa de golpe de Estado e a conspiração para desestabilizar as instituições democráticas. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 286, define como crime a incitação à prática de crimes, e o artigo 288 trata da formação de quadrilha ou bando. Os envolvidos podem ser acusados de conspiração, incitação à violência e até mesmo traição à pátria, dependendo das evidências que surgirem durante a investigação. Além dessas acusações, é importante considerar a possibilidade de que os militares sejam responsabilizados por crimes contra a ordem política e social. O artigo 359 do Código Penal prevê punições severas para aqueles que tentarem derrubar a ordem constitucional. Assim, as consequências jurídicas podem variar desde penas de prisão até multas, dependendo da gravidade das ações e da participação de cada um no plano. Além das implicações penais, os envolvidos também enfrentam consequências administrativas significativas. O Exército Brasileiro possui um conjunto de normas e regulamentos que regem a conduta de seus membros. A participação em atividades que visem a desestabilização do governo ou a promoção de um golpe de Estado pode resultar em punições disciplinares severas, que vão desde a advertência até a exclusão das Forças Armadas. Essa exclusão não é apenas uma questão de perder o cargo. Trata-se de um estigma que pode acompanhar os envolvidos por toda a vida, impactando suas futuras oportunidades de emprego e reputação. Além disso, a investigação pode levar a uma revisão das promoções e das funções dos militares em questão. As Forças Armadas têm um código de ética que exige lealdade e respeito às instituições democráticas. Violá-los pode resultar em uma perda de confiança, tanto dentro da corporação quanto no olhar da sociedade, o que pode ser devastador para a carreira de um militar. As consequências não se limitam apenas aos indivíduos envolvidos. Elas se estendem também às instituições que representam. A crise de confiança que pode surgir a partir dessas investigações pode levar a uma deslegitimação das Forças Armadas como um todo. A percepção pública sobre a ética e a moralidade das instituições militares pode ser afetada profundamente, resultando em um aumento da desconfiança e da polarização na sociedade. Isso pode dificultar a colaboração entre as Forças Armadas e a sociedade civil, que é crucial para a estabilidade de uma democracia. A longo prazo, essa situação pode gerar um efeito dominó, que impacta a política brasileira em um sentido mais amplo. Outros membros do governo e instituições podem ser implicados indiretamente à medida que a investigação avança, o que poderia resultar em uma reavaliação das alianças políticas e das estratégias governamentais. Além disso, a sociedade civil pode se mobilizar, exigindo maior transparência e responsabilidade, o que pode levar a reformas nas instituições e procedimentos existentes. À medida que as investigações continuam, o Brasil se encontra em um ponto de inflexão.
As possíveis consequências jurídicas para os envolvidos são apenas uma parte da equação. O impacto nas instituições e na sociedade como um todo também precisa ser considerado. O que está em jogo é a própria essência da democracia brasileira. Portanto, é essencial que tanto o sistema judicial quanto as Forças Armadas atuem com integridade e responsabilidade, assegurando que a verdade prevaleça e que os responsáveis sejam responsabilizados. A nação observa atentamente e as lições que emergirem dessa crise poderão moldar o futuro da democracia no Brasil por muitos anos.